Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio da série História das Pontes em 8 minutos. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e nesse vídeo vamos abordar sobre a ponte Rio Negro, que fica localizada em Manaus, que liga o bairro de Compensa, Zona Oeste em Manaus, à rodovia AM 070, também chamada de rodovia Manoel Urbano em Iranduba. Essa ponte, ela possui uma extensão de 3.595 metros. Na classificação das pontes, ela está situada como ponte estaiada, com trecho de 400 metros. Em 2003, foi apresentada a proposta para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a construção de uma ponte que interligasse Manaus ao interior do estado. Após a apresentação da ideia, a etapa seguinte foi a coleta de 120 mil assinaturas no Porto de São Raimundo. Para chegar nessa quantidade de assinaturas, demorou cerca de 6 meses. Entre os objetivos de construção da ponte foi para atender ao crescimento de Manaus, assim tirando a dependência do transporte de balsa para cidades vizinhas como Iranduba e Novo Airão. A sua construção teve fortes impactos no desenvolvimento social e econômico para toda uma região. Após todo o processo de amadurecer a ideia, inúmeras audiências para discussão sobre o início da construção, a ordem de serviço foi liberada em dezembro de 2007. O início da construção em 2008. O projeto teve destaque internacional não apenas pela arquitetura da ponte, mas pelas questões ambientais, sociais e econômicas. Assim que as obras iniciaram, o grande mistério foi investigar o Rio Negro e o que a natureza reservava naquele local. Para esse estudo local, a equipe do consórcio Rio Negro, formada pelas construtoras Camargo Corrêa e da Construbase, tiveram a missão de levantar estudos sobre as diferentes profundidades, ensaios no solo e resistência para acomodar as estacas escavadas. Um fato interessante é que, devido à logística e à entrega dos materiais, os gestores da obra tiveram que criar 2 centrais de produção de concreto. A capacidade de produção de cada central foi de 80 metros cúbicos de concreto por hora, assim reduzindo os custos dos materiais e possíveis atrasos na entrega. As camisas metálicas, que são grandes tubos para auxiliar no processo de execução das estacas, também foram fabricadas no próprio canteiro de obras, sendo que as peças com alturas superiores a 50 metros e um peso de 60 toneladas. Foi um grande desafio fazer o transporte no local. Os seus dados técnicos são comprimento de 3.595 metros, largura de 20,70 metros, já no trecho estaiado, largura de 20,70 metros, um mastro central com 2 vãos de 200 metros para cada lado. Um fato interessante é que a inclinação máxima da rampa é de 3%. Sua estrutura remete a um diamante e um ponto de atenção foi ao desafio do controle dos efeitos do vento, adotando o formato aerodinâmico que reduz o atrito do vento. A altura do vão central tem 55 metros acima da cota mais 30, já a altura do mastro tem 103,3 metros acima do tabuleiro. Foram utilizadas 203 vigas pré-moldadas. Quando se trata de fundações, o projeto exigiu 246 estacas escavadas. Logo, quando se faz menção ao consumo de concreto, o volume foi de 160.395 metros cúbicos. Foram montados 25 canteiros flutuantes sobre a extensão da ponte, onde os trabalhos eram realizados simultaneamente. Nesses trabalhos, a equipe teve a cautela de posicionar o tabuleiro e as aduelas que constituem a pista do trecho estaiada do rolamento. Um fato curioso é que a quantidade de concreto e aço usados na obra daria para construir 3 estádios do Maracanã. Na mistura do concreto foram utilizadas pozolana. O motivo é que as águas do Rio Negro possuem uma acidez. Adotando esse material em específico nas estacas e no tabuleiro, minimizando os impactos de contaminação. Durante a sua construção em 2009, o Rio Negro teve seu recorde em relação ao nível de cheia, algo que não estava previsto. Isso dificultou o cimbreamento dos blocos de fundação. Para contornar a situação,
a equipe teve a ideia de construir o bloco casca, que possibilitava a continuação dos trabalhos no local, já que deveriam atender ao cronograma de entrega. O processo de concretagem das fundações foi através do auxílio de camisa metálica, variando a altura de 45 a 75 metros e o diâmetro dessa camisa metálica de 2,5 metros. Entre as dificuldades de execução, foi que o solo apresentou uma diversificação, se enquadrando como areia e espessuras variáveis das rochas. Outro fato foi que algumas estacas exigiram uma perfuração de 91 metros, onde as máquinas atingiram o seu limite operacional. O tempo de construção foi de 3 anos e 5 meses. A sua inauguração foi em 24 de outubro de 2011, no mesmo dia do aniversário de 342 anos da capital do Amazonas. No dia da inauguração, a cerimônia contou com a presença do governador do estado e da presidente Dilma Rousseff. O orçamento inicial foi de 506 milhões de reais, porém, através de um aditivo, previu novas frentes de trabalho. Por exemplo, proteção dos pilares da ponte, sinalização náutica, iluminação e outros detalhes que elevaram para um custo total da ponte Rio Negro de aproximadamente 1 bilhão e 99 milhões de reais. Em 2017, por meio do decreto estadual 37.646, o governador José Mello solicitou alteração do nome da ponte para homenagear o jornalista Felipe Dal, que teve papel importante na defesa dos interesses da Amazônia por meio da rede amazônica e Amazonsat e outras frentes. O seu tráfego possui 4 faixas, 2 em cada sentido, fora a faixa de pedestre. A velocidade permitida no trecho da ponte é de 60 km por hora. A construção da ponte possibilitou a expansão da indústria, turismo, comércio, agroindústria, no qual foi um marco para toda a comunidade, com geração de novos postos de trabalho e maior facilidade na travessia. Fica registrado a breve história da Ponte Rio Negro. Deixo um abraço para mais de 2.500 trabalhadores e pessoas que tornaram esse sonho realidade, visto que o progresso não foi apenas para o Estado, mas para todo o país, mostrando que o Brasil tem capacidade de executar obras com maestria e beleza arquitetônica. Não se esqueça de assistir aos episódios anteriores que estão incríveis. Siga lá no Instagram, @estruturasebim, e te espero no próximo vídeo da nossa série História das Pontes em 8 minutos. Um forte abraço!